Olá pessoal, hoje falaremos sobre os anfíbios. O que é um anfíbio? Os anfíbios atuais classe anfibia são animais vertebrados tetrápodes não aniotas. Isso significa que eles têm um esqueleto ósseo, têm 4 pernas, daí a palavra tetrápode, e botam ovos sem membranas protetoras. Devido a este último fato, seus ovos são muito sensíveis à secura, e devem ser colocados na água. Desses ovos, emergem larvas aquáticas que posteriormente passam por um processo de transformação conhecido como metamorfose. É assim que os anfíbios se tornam adultos de vida semiterrestre. Um exemplo claro disso é o ciclo de vida das rãs. Apesar de sua aparente fragilidade, os anfíbios colonizaram grande parte do mundo e se adaptaram a diferentes ecossistemas e habitats. Por esse motivo, existem muitos tipos de anfíbios com uma enorme diversidade. Isso ocorre devido ao grande número de exceções que não estão em conformidade com a definição que apresentamos anteriormente. Características dos anfíbios. Devido à sua grande diversidade, é muito difícil indicar o que os diferentes tipos de anfíbios têm em comum. No entanto, reunimos suas características mais importantes, indicando quais possuem exceções. Estas são as principais características dos anfíbios. Tetrápodes, com exceção das cecílias, os anfíbios têm 2 pares de membros que terminam em patas. As patas geralmente têm membranas e 4 dedos, embora existam muitas exceções. Pele sensível. Possuem uma pele muito fina, sem escamas e sensível à secura, que por isso deve sempre permanecer úmida e a uma temperatura moderada. Tóxicos. Os anfíbios possuem glândulas na pele que produzem substâncias defensivas. Por esse motivo, sua pele é tóxica se ingerida ou se entrar em contato com os olhos. No entanto, a maioria das espécies não representa nenhuma ameaça para os seres humanos. Respiração cutânea. A maioria dos anfíbios respira pela pele e, portanto, sempre a mantém úmida. Muitos anfíbios complementam esse tipo de respiração com a presença de pulmões, e outros apresentam brânquias ao longo de toda a vida. Você pode aprender mais sobre este assunto no artigo sobre por onde e como respiram os anfíbios. Ectotermia. A temperatura do corpo depende do ambiente em que os anfíbios se encontram. Por esse motivo, é comum observá-los tomando banhos de sol. Reprodução sexual. Os anfíbios têm sexos separados, ou seja, há machos e fêmeas. Ambos os sexos se acoplam para que ocorra a fertilização, que pode ser dentro ou fora da fêmea. Ovíparos. As fêmeas botam ovos aquáticos com coberturas gelatinosas muito finas. Por esse motivo, os anfíbios dependem da presença de água ou umidade para sua reprodução. Pouquíssimos anfíbios se adaptaram a ambientes áridos graças ao desenvolvimento da viviparidade, e estes não botam ovos. Desenvolvimento indireto. Dos ovos eclodem larvas aquáticas que respiram através de brânquias. Durante seu desenvolvimento, elas sofrem uma metamorfose que pode ser mais ou menos complexa, durante a qual adquirem as características dos adultos. Alguns anfíbios apresentam desenvolvimento direto e não sofrem metamorfose. Noturnos. A maioria dos anfíbios é mais ativa à noite, quando caçam e se reproduzem. No entanto, muitas espécies são diurnas. Carnívoros. Os anfíbios são carnívoros em seu estado adulto e se alimentam principalmente de invertebrados. Apesar disso, suas larvas são herbívoras e consomem algas, com poucas exceções. Como já mencionamos, outra das principais características dos anfíbios é que eles passam por um processo de transformação chamado metamorfose. Abaixo, mostramos uma imagem representativa da metamorfose dos anfíbios. No grupo dos invertebrados podemos destacar a metamorfose que ocorre nos insetos, quando, por exemplo, uma lagarta torna-se uma borboleta. Já nos vertebrados, a metamorfose pode ser observada com clareza em anfíbios, quando o gerino torna-se um indivíduo adulto. Quando um animal apresenta uma forma larval durante o seu ciclo de vida, dizemos que este apresenta um desenvolvimento indireto. A metamorfose dos anfíbios é uma característica muito marcante no grupo, uma vez que esses animais são conhecidos por apresentar um ciclo de vida bifásico, com uma fase aquática e outra terrestre. Dentre os anfíbios, o grupo que apresenta a metamorfose mais acentuada são os anuros, grupo que inclui as rãs, sapos e pererecas. Salamandras e cecílias, por sua vez, possuem uma metamorfose menos visível. Alguns anfíbios não sofrem metamorfose.
também são características dos anfíbios. Os anfíbios vivem em água doce, entretanto há duas exceções: a rã comedora de caranguejos que vive em ambiente marinho e a rã aguadeira do deserto australiano. As principais características são: pulmões onde ocorrem trocas gasosas, pele permeável que também executam trocas gasosas, coração com 2 átrios e um ventrículo, aumentando a eficiência de transporte de sangue, tímpano, uma membrana que vibra com o som e remete estímulos para as estruturas nervosas do ouvido, pálpebras que protegem os olhos e realizam sua limpeza, patas bem definidas. Digestão dos anfíbios. A digestão dos anfíbios é processada no estômago e no intestino. Embora possam ter 2 fileiras de dentes, os anfíbios não mastigam suas presas. A língua bem desenvolvida é usada na captura de insetos, que é envolto em um muco que o lubrifica, facilitando sua passagem no tubo digestivo. Grupos dos anfíbios com exemplos. Anuros. Quando adultos, possuem patas e não apresentam cauda, sapos, rãs e pererecas. O sapó tem pele seca e enrugada. A rã tem pele úmida e lisa. A perereca tem ventosas nos dedos que facilitam sua adesão a pedras, paredes, etc. Urodelos. Possuem corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda, salamandras e tritões. As salamandras nadam movimentando a cauda. As salamandras nadam movimentando a cauda. Curiosidades dos anfíbios. Aposematismo animal. Muitos anfíbios têm cores muito chamativas. Elas servem para informar potenciais predadores sobre seu veneno. Esses predadores identificam a cor intensa dos anfíbios como um perigo, e por isso não os comem. Assim, ambos evitam aborrecimentos. Um exemplo muito curioso é o dos sapos de barriga de fogo Bombinatoridae. Esses anfíbios da Eurásia são caracterizados por terem as pupilas em forma de coração e a barriga vermelha, laranja ou amarela. Quando perturbados, eles viram ou mostram a cor da parte inferior de suas patas, adotando uma postura conhecida como um quem-reflex. Dessa maneira, os predadores observam a cor e a associam ao perigo. As mais conhecidas são as rãs ponta de flecha Dendrobatidae anuros muito venenosos e chamativos que vivem nas regiões neotrópicas. Você pode aprender mais sobre espécies aposemáticas neste artigo sobre o aposematismo animal, incluindo outros tipos de anfíbios. Anfíbios em perigo de extinção. Cerca de 3.200 espécies de anfíbios estão em perigo de extinção, ou seja, quase a metade. Além disso, acredita-se que mais de 1.000 espécies ameaçadas ainda não foram descobertas devido à sua raridade. Uma das principais ameaças aos anfíbios é o fungo quitrídeo, Batrachochitrium dendrobatidis, que já extinguiu centenas de espécies. A rápida expansão desse fungo se deve às ações humanas, como a globalização, tráfico de animais e liberação irresponsável de animais de estimação. Além de serem vetores de doenças, os anfíbios exóticos rapidamente se tornam espécies invasoras. São frequentemente mais vorazes que as espécies autóctones e as afastam de seus ecossistemas. É o caso da rã de unhas africana Xenopus laevis e a rã touro-americana Lithobates catesbeianus. Para piorar a situação, o desaparecimento de seus habitats, como corpos de água doce e florestas úmidas, está causando o declínio das populações de anfíbios. Isso se deve às mudanças climáticas, ao desmatamento e à destruição direta de habitats aquáticos. Por hoje é só, até breve. escolaquiz.uol.com.br, peritoanimal.com.br, todamateria.com.br